Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos fazer um vídeo conforme as solicitações de vocês. Para a disciplina de Termoquímica e Equilíbrio, nós vamos começar com gases, modalidades e modelos. A primeira aula ela é bem teórica, então por isso que eu não vou dar ênfase na resolução. Vou partir para a aula 2 e depois eu faço outro vídeo para a aula 3. Então, nesse caso, nós vamos aqui para a autoavaliação, onde pergunta-se: descreva sob o ponto de vista matemático as funções representativas da figura 4, que é a lei de Boyle. A gente vai procurar aqui a lei de Boyle, figura 4, tá bem, no início da apostila. Bom, nós podemos observar aqui neste gráfico que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ou seja, se eu caminho aumentando o volume nesse sentido, a minha pressão vai reduzir. O que está expresso aqui na minha fórmula. Quando eu verifico que se a minha pressão tiver um valor alto, esse número que está aqui dividindo vai fazer com que o resultado seja pequeno. Então, posso dizer que elas são inversamente proporcionais. Aqui nessa outra representação matemática, se eu aumento o volume para que o meu valor permaneça constante, a minha pressão tem que reduzir. Então é isso que eu quero que vocês expliquem. Da mesma forma que na questão subsequente, na questão 2, vai falar sobre a lei de Charles. E de forma similar, nós vamos observar que nesse caso, para a minha constante manter o mesmo valor, a pressão e a temperatura, elas já são diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, então estou subindo em qualquer uma dessas retas, se eu subo, aumento a temperatura, aumenta a pressão. E ele vai explicar isso, por que esse fenômeno acontece. Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação das moléculas e, por consequência, a pressão também. Então, são questões bem teóricas, bem tranquilas de serem resolvidas, tá? Então vamos continuar. Ele pede para você definir gás perfeito, também você pode pesquisar aqui na internet dos sites, gás real, também a diferença deles, diferença de gás vapor, tá? Essas teóricas não vou entrar em contato porque o trabalho é de vocês. Vamos agora para a questão 7. Então, na questão 7, o exercício pede o seguinte para nós: quais são as pressões parciais do nitrogênio e hidrogênio em uma mistura estequiométrica, ou seja, que tenha uma proporção? Então, eu venho aqui, questão 7, a proporção de N2 mais H2 formando amônia, NH3, nós vamos balancear a equação. Percebemos que como aqui nós temos 2 nitrogênios, então eu já tenho que vir aqui e colocar 2. Então, 2 aqui, 2 aqui, então esse aqui é o número 1. O hidrogênio aqui são 3, mas 3 vezes 2, 6. Aqui tem 2, então eu vou precisar de 3. Então, eu tenho uma proporção de 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. A partir desta proporção, nós podemos verificar os resultados aqui presentes. Se a proporção é de 1 para 3, então só pode ser aqui, porque eu tenho 50 para 150. Muito tranquilo, né? Vamos agora para a questão 8. Já na 8 ele diz: um balão contendo 25 litros de hélio a 27 graus Celsius e 1 bar de pressão acende, ele sobe 600 metros. Quando ele sobe esses 6.000 metros, aliás, a pressão vai reduzindo para metade, que é 0,5 bar. Antes era 1, 0,5. E a sua temperatura, como é em altas altitudes, nós vamos ter uma temperatura bem menor. Qual que vai ser o volume desse balão? Aí nós vamos pegar a equação PV é igual a nRT. Então, a partir dessa equação, nós temos 3 variáveis, nós vamos isolar a outra. Então, a temperatura nós vamos passar aqui dividindo, então vai ficar PV sobre T é igual a nR. N é o número de mols. Quando ele sobe e desce, o número de mols permanece o mesmo, então é constante. R também é constante, então isso aqui é um valor constante. Assim, eu posso fazer a relação P1 vezes V1 é igual a T1. Como esse nRT é igual ao nRT depois que ele acende 6.000 metros, eu posso dizer que P2 vezes V2 vai ser igual a T2. Substituindo os meus dados, nós podemos observar aqui 1,0
bar vezes 25 litros. A temperatura é 27 mais 273, porque nós precisamos da temperatura em Kelvin, certo? Isso aqui vai ficar igual agora à condição deste balão depois que ele acendeu esses 6.000 metros. Aí nós vamos ter aqui 0,5 bar vezes o volume, 2 é o que eu quero descobrir, minha incógnita, e a temperatura, quando ele acende, é menos 23. Então, menos 23 graus Celsius mais 273 para termos resposta em Kelvin, tá? Resolvendo isso daqui na calculadora, nós podemos isolar. V2 vai ser igual a 1 vezes 25. E isso daqui, que está aqui dividindo, eu jogo para o outro lado multiplicando, ok? Vezes 273 menos 23, eu apenas mudei de lado para poder facilitar. Isso aqui já estava dividindo, que é 27 mais 273. E isso daqui que está multiplicando, eu passo para cá dividindo, para o outro lado dividindo. Então, aqui vezes 0,5. Fazendo essa conta, nós vamos obter um valor, se eu não me engano, de 41 litros, tá? Então, arredondando, nós teríamos aí essa relação. Olha, eu estou fazendo a questão para vocês, hein? Já na questão 9, nós podemos fazer a partir desse mesmo princípio. Ele diz, tem-se 2 ampolas de 25 ml a 27 graus Celsius. Então, tem 2 ampolas. A primeira contém neônio. Então, ampola, neônio, com a massa vai ser igual a 20 miligramas. Contudo, na minha equação dos gases, eu não tenho a massa, eu tenho o número de mols. Então, eu tenho que converter isso aqui para o número de mols. Mas antes de eu converter para o número de mols, nós precisamos desse valor que está em miligramas, passar ele para gramas. Tá? Então, eu vou pegar 0,20, dividir por 1.000, para mim ter resultado em gramas, e eu vou ter 0,02 gramas. Descubro o número de mols, 0,02 gramas. Eu pego a massa molecular do neônio, que é 20 gramas por mol, arredondando. Gramas está em cima, então eu jogo gramas embaixo para poder cancelar. Então, nós vamos ter que 1 mol dele vai corresponder a 20 gramas. Cancelo gramas e gramas. Quem preferir, faz a regra de 3 tradicional. Então, o número de mols aqui vai ser igual a... Jogo lá na calculadora, você vai ter o resultado. Então, vamos fazer aqui. 0,02 divididos por 20. 0,02 divididos por 20 igual a 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1,0 vezes 10 a menos 3 mols. Então, isso daqui é a ampola de neônio. E a ampola do outro gás, que é o argônio. Eu venho, a mesma questão, a massa dele vai ser igual a 20 miligramas, que é igual a 0,02 gramas. Então, o número de mols dele vai ser 0,02 gramas. Contudo, a massa molecular dele já é diferente. A massa molecular dele é 40 gramas por mol. Aqui é 20 gramas por mol. Aí eu pego esse meu resultado, quer dizer que 1 mol do argônio tem 40 gramas. Cancelo gramas e gramas e vou descobrir o número de mols para o argônio. A gente vai vir aqui, 0,02 divididos por 40 igual a 5 vezes 10 a menos 4 mols. Depois que eu fiz isso, aí ele fala para nós dos dados, que as 2 ampolas têm 25 ml, então volume é igual a 25 ml, passando isso para litros, 0,025 litros, ok? Isso para os dois, volume também é 25 ml, que é igual a 0,025 litros.
E continuando lendo aqui, a qual temperatura deve ser conduzida a ampola de argônio, que é a segunda ampola, para que a sua pressão seja a mesma pressão da ampola de neônio. Então, se a pressão do argônio e do neônio são a mesma, então a pressão ela vai ser constante. Então, a gente tem que a pressão é uma constante. Pego a equação dos gases, vai ficar PV igual a N RT. Nesse caso, a minha constante é o R e agora a constante é o P. Então, vou pegar o R, passar para cá dividindo e o V para o lado de lá. Então, vai ficar P sobre R, que são constantes, vai ser igual a NT sobre V, que são as variáveis. Tá? Então, isso tudo aqui vai ser uma constante. Por exemplo, constante K. Então, vou ter NTV, que vai ser as minhas variáveis relacionadas. Então, eu tenho N do neônio vezes T do neônio divididos por V do neônio, que é igual a N do argônio vezes T do argônio sobre V do argônio. Substituo os meus dados, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter Aliás, até o volume aqui, ó, também é uma constante. Então, eu posso cancelar os dois. Então, vai ter só esses dois de cima. Aí, eu jogo o número de massa do neônio, que é 1 vezes 10 a menos 3, vezes a temperatura aqui dele. Nesse caso, a temperatura que foi informada, vamos pegar aqui 27 graus Celsius, contudo, 27 mais 273, igual a... Qual que é a massa molecular do argônio? A gente coloca do lado, 5 vezes 10, estão vendo aqui? Então, menos 4 vezes a temperatura. Então, a temperatura do argônio vai ser igual a, aí fazendo as minhas contas, 1 vezes 10 a menos 3, vezes 27 mais 273, igual a 300, ok? E esse valor aqui, que estava aqui, passa para cá dividindo. Então, divididos por 5 vezes 10 a menos 4. Fazendo as contas, nós temos a temperatura do argônio. Aí você vem aqui e joga tudo lá na calculadora. Então, 1 expoente a menos 3 vezes 300 divididos por 5 expoente a menos 4, igual a 600. Então, resposta correta, 600. Gente, muito fácil, né? Agora eu fiz a questão para vocês, a autoavaliação completa. Tá bom? Então, bom estudo a todos. Eu vou fazer os próximos vídeos.